Iniciando o depoimento referente ao anexo 32, tema Jacques Wagner e Gabriele. Senhor Nestor. Seria mais a eleição de Jacques Wagner em 2006, né? O tema é esse. Para o governo da Bahia, não é isso? Isso. Ok. Isso nos pode relatar. Bom, você prefere que eu faça o relato ou fazer as perguntas? Porque eu não sei o que pode ser mais objetivo. O senhor pode nos contando, a gente vai Bom, delimitar. havia uma ligação muito forte há uma ligação muito forte de Jacques Wagner com Gabriele. Gabriele é um dos fundadores do PT, né? Juntamente com Gabriele. Foi anticandidato ao governo da Bahia em 94. Gabriele tem uma experiência política muito grande. Foi massacrado pelo Antônio Carlos Magalhães. E o Jacques Wagner teve uma participação muito decisiva na indicação de Gabriele para presidente da Petrobras, em 2005. É o que eles chamavam a República dos Caranguejos, da qual faziam parte o Jacques Wagner, o Marcelo Deda, o pessoal lá de Pernambuco, o Humberto Costa, o Dutra, né? E o Gabriele. Integrava a chamada República dos Caranguejos, de Marcelo Deda e Humberto Costa. Não, era Marcelo, o pessoal o Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner não é caranguejo, o Jacques Wagner é do Rio. Uhum. Ele estudou no Pedro II aqui, ele criado no Rio, aqui não. Mas se radicou na Bahia, né? Se radicou na Bahia como presidente do Sindicato dos Petroquímicos e tudo isso. Uhum. Bom, em 2005, quando ocorreu a saída do Dutra, né, que se dispôs com Lula por conta da manutenção do manso, da insistência no manso, isso faz parte depois de um tema aí que a gente vai falar, do diretor Rogério Manso. Ok. Houve uma disputa muito grande na indicação do sucessor. Tá? A indicação da ministra, nessa época ainda não tinha tanta força, a ministra da Energia, Dilma, apoiada pelo Aloysio Mercadante, era o Rodolfo Landim para ser presidente da Petrobras. A Dilma tinha uma ligação muito forte com o Rodolfo Landim. Inclusive o Rodolfo Landim era para ter sido diretor de exploração e produção já na primeira diretoria. Né? E do outro lado, a indicação, eu não cheguei até a ser, meu nome chegou a ser lembrado, mas eu fui afastado do par e não vale a pena nem mencionar. E nessa época, meu nome chegou a ser cogitado para a presidência da Petrobras. Mas os nomes fortes que se destacaram foram do Rodolfo Landim, com apoio da ministra e do Aloysio Mercadante, e o nome do Gabriele, apoiado pela República dos Caranguejos. O Lula privilegiou a indicação do Gabriele, mas foi uma disputa árdua, que custou inclusive a saída do Rodolfo Landim da Petrobras. Ele fez muito bem, foi milionário.
trabalhar, foi quando ele foi trabalhar com Ike Batista, né? Disputava com... Desculpa, estou um pouquinho atrás. O nome de Gabriele disputava com... Rodolfo Landim, que era presidente da BR na época. BR Distribuidora na época. Ok. Bom, em 2006, posso passar? Sim. Em 2006, o Jacques Wagner era o azarão na corrida, era a zebra, era o terceiro colocado nas pesquisas do Ibope para o governo da Bahia. Só que contou com forte apoio financeiro organizado por Gabriele. Um fortíssimo apoio financeiro que reverteu a campanha e permitiu a eleição de Jacques Wagner. Foi considerado uma zebra a vitória do Jacques Wagner do PT na Bahia, no governo da Bahia. Então, foi o apoio dado por Gabriele que... Apoio financeiro, Ok. financeiro e logístico. E aí eu descrevo o apoio, de que maneira foi feito, né? Onde houve um grande aporte de recursos na campanha de Jacques Wagner, que desequilibrou a campanha e passando do terceiro a vencedor da eleição. Um estado tradicionalmente controlado pela bom, na época da oposição, pelo Antônio Carlos Magalhães, Então, que o apoio financeiro dado por Gabriele foi o que permitiu Jacques Wagner vencer a eleição contra os prognósticos iniciais. Correto isso? Esse apoio financeiro, correto. Esse apoio financeiro se deu através de recursos obtidos através do trading da Petrobras, aí depois tem um anexo que fala sobre trading da Petrobras, que é uma área do Paulo Roberto, a área de abastecimento. Esse apoio financeiro se deu por recursos obtidos através do trade da Petrobras. Que era controlado, por isso que o Rogério Manso, mesmo tendo sido demitido da diretoria, foi mantido como assessor especial do Gabriel. E era controlado por quem, esse trading? Esse trading é controlado pela área de abastecimento. É um feudo que o Paulo Roberto levou 2 anos para poder tomar posse desse feudo. É um grupo fechado que mexe com a parte mais cobiçada da Petrobras, que é o trading. A comercialização dos produtos? Comercialização de... Não, refinarias não. O trading internacional. Através do trading internacional. Se o senhor fosse traduzir trading internacional em poucas palavras, como é que o senhor traduziria? Trading International Trading. Trading internacional para explicar para o leigo. Mas o trading internacional é o seguinte, Qual a área de abrangência vamos fazer um parênteses aí, vou ter que fazer um parênteses. Uhum. Tem uma descrição, inclusive com um exemplo numérico, que ilustra o poder de fogo desse trading. Esse trading foi durante muitos anos controlado pelo Carlos Santana, o antigo presidente, e o Rogério Manso é herdeiro Rogério Manso foi diretor vários anos da área de abastecimento. Esse trading é o que opera a compra e venda de petróleo e derivados no mercado internacional da Petrobras. Esse mercado é feito através de tradings, né? Trafigura, Glencore. A gente vai discutir isso especificamente, mas isso só para... Eu cito um exemplo. É só para ele colocar aqui. Tá. Esse trade é o que opera A comercialização internacional de petróleo e derivados, ou seja, diesel, gasolina, no mercado internacional. no mercado internacional.
Mais? Que esse trading é o que opera a comercialização internacional de petróleo e derivados no mercado internacional. Isso. Acho que foi internacional Suficiente? 2 vezes. Não, só bom. A comercialização, tá bom, de petróleo e derivados no mercado internacional. Perfeito. É algo simples, depois não outro isso. Depois eu anexo Vamos ficar solto aqui, né? Perfeito, vamos lá. Que esse apoio financeiro se deu por recurso obtido através do trade. E como é que acontecia isso? Isso era feito, o Rogério Manso foi mantido na Petrobras como assistente do Gabriel, e o grupo que opera esse trading, um grupo fechado dentro da área de abastecimento, estava sob controle do Rogério Manso. O Rogério Manso foi mantido na diretoria, mesmo contra a vontade do PT, né? Então o Rogério Manso era quem controlava esse Rogério Manso não é internacional. quem controlava. Rogério Manso era uma espécie de eminência parda. O que acontece? O Rogério Manso era da diretoria anterior e foi mantido na nova diretoria, mesmo contra a vontade do Rubio, todo o comando do PT que queria substituir, inclusive custou a aliança do Garotinho, porque o Garotinho tinha indicado o Wagner Victor para ser diretor de abastecimento da... A história da Petrobras se interligam. A Petrobras não, é um erro achar que as coisas são distantes na Petrobras. A Petrobras existe há 60 anos. Então, essas coisas vão se interligando. A diretoria de abastecimento, quando foi formada a diretoria da qual eu fiz parte, era para ser sido dada ao Wagner Victor, indicado pelo Antônio Garotinho, que tinha sido o terceiro colocado na eleição do Lula em 2002 e que apoiou, teve 15 milhões de votos e que apoiou o Lula no segundo turno na vitória sobre o Serra. Depois o PT fez dentro da velha tradição do PT de conflito interno, aí eu estou sendo prolixo, mas só para fazer o vínculo. E o Pedro Malan, que era o ministro das Finanças do Fernando Henrique, convenceu Palocci a que a figura do Manso devia ser preservada, porque era um homem importante, que conhecia muito bem as operações de comércio internacional. História, bullshit. Né? A ideia era ter alguém que produzia resultados enormes. A área de trading produz resultados enormes dentro da Petrobras, sem controle. Produzir resultados enormes é o quê? Produzir propina? Resultados finais, propina. Propinas enormes, porque não tem controle. Opera, dada o dinamismo do comércio internacional, as negociações são feitas sem necessidade de aprovação da diretoria executiva. Após um mês de negociação é que é feita a homologação das operações. Tem restrição nessa homologação? Ou são feitas sem restrição? São operações feitas por necessidade de venda diária. Quer dizer, o diesel, o petróleo, a gasolina são vendidos diariamente. A Petrobras vende 400 mil barris por dia de diesel, vendia na época 300 mil barris por dia de petróleo. São quantidades de recursos gigantescas, né? Que passam através de trades internacionais. Ou seja, a Petrobras vende para a Glencore, que vende para Total, ou vende para Total. E qualquer centavo de diferença, nós estamos falando de um petróleo a $100. Isso está descrito aí, 100, 120 dólares. Se você vender a 101,15, né, ou vender a 101, ninguém questiona esse tipo de operação, e você multiplica isso por 400 mil por 30. Aí você vai ver qual é o dinheiro que isso proporciona. Dinheiro esse que não é questionado, não existe aprovação das operações de trading. A diretoria só homologa o movimento global, ou seja, o movimento mensal feito ao longo do mês. Isso vale para petróleo, vale para diesel, vale para gasolina, vale para gás de cozinha, para GLP. Então, tudo que a Petrobras comercializa no mercado internacional é feito com autorização única e exclusiva do diretor de abastecimento. E é feito por esse grupo, que é um grupo impenetrável, é um bunker, né? Podemos colocar aqui, e as pessoas não se mexem e não deixam ninguém entrar.
E eu não sei se o Paulo Roberto cita isso na delação dele. Não com essas palavras. Mas que ele só tomou posse desse bunker 2 ou 3 anos depois de ser diretor. É tão difícil controlar esse bunker que ele levou mais de 2 anos para conseguir tomar conta dessa operação. Depois a gente corrige se for necessário. Então, que o Rogério Manso era da diretoria anterior, mas foi mantido pelo fato de produzir... Foi mantido como assessor do Gabriel. Na realidade, ele ainda ficou um tempo como assessor do Dutra e depois passou a ser assessor do Gabriel. Pelo fato de produzir, vou botar aqui, pelo fato de produzir propinas enormes. Aí em seguida o senhor explica. Que dado o dinamismo do comércio internacional, as operações de trade internacional só são submetidas à diretoria posteriormente à sua realização. Isso. Que a diretoria só homologa o volume global de operações. Isso. Que esse grupo, abre aspas, é impenetrável, um bunker. Que os volumes... Grupo de trade internacional... é um impenetrável bunker. Que os volumes comercializados pela licença são gigantescos, que qualquer alteração de centavos no preço de comercialização de um barril leva a diferença gigantesca na aquisição final. Correto? Leva a geração de recursos, né? Diferença gigantesca. Leva a geração de recursos. De um grande volume de recursos que é o que é utilizado sem controle. Ou seja, que pode ser utilizado, ou que pode ser facilmente escondido ou justificado sem controle, né? Que aí reside uma grande margem para propinas, por se tratar de um grande volume de recursos com quase nenhuma fiscalização, correto isso? Não é que não haja fiscalização, é que não é porque a Petrobras tem difícil fiscalização? É difícil o controle, porque é difícil o controle. Fiscalização existe, evidente, né? A Petrobras é super, tem 500 elementos, o que não falta na Petrobras justamente, apesar de toda essa... O que não falta na Petrobras é controle, auditoria, compliance, fiscalização. Difícil controle, ok. Então o senhor falou do trade internacional, e como é que relaciona isso de Gabriele a... Então, esse foi parte desse recurso, foi usado ou grande parte foi usado nessa campanha. Além disso, a área financeira, por decisão do pessoal de Gabriele, foi transferida para a Bahia. Antes de falar da transferência do prédio, tentar fechar isso aqui. Que grande parte desse recurso foi usado na campanha de Jacques Wagner em 2006. Como é que o senhor sabe disso? Como eu sei disso? Sim. Isso eu sei por informação indireta através do Armando Trípode, o Bacalhau, que é o chefe de gabinete do Gabriele, e pela Maria Augusta, que ela não pode confirmar, que faleceu já há uns 5 ou 6 anos. Maria Augusta foi uma das primeiras presas políticas trocadas pelo embaixador americano e foi durante muitos anos ouvidora da Petrobras.
E comentando com Maria Augusta e com que depois da eleição de 2006, a gente comemorando o resultado, ela falou que ela não tinha muita simpatia, também com a quantidade de dinheiro que o Gabriele botou na Bahia, qualquer um ganhava a eleição. Me lembro dessa frase dela. Mas, de prático, o que existe é que essa fonte de recursos é a fonte de recursos. Daí, Só para fechar, então o senhor ouviu isso de Maria Augusta, que foi durante anos ouvidora da Petrobras e hoje é falecida, e de Armando Trípode, Trípode, que era o chefe de gabinete. chefe de gabinete Sérgio Gabriele. Isso. Aí eu citei um erro que a mulher do Bacalhau, a mulher do Augusto Trípode, a Gilce. Bacalhau Augusto Trípode? Não, Bacalhau é apelido. Certo, Augusto Trípode é a líder sindical na Bahia. Ok. Conhecido como Bacalhau. E o... Não é sobrenome. Não é sobrenome, não. É perfeito. Conhecido por Bacalhau. Bacalhau. E a Gilze foi, durante 3 anos, ouvidora da BR, nomeada pelo Zé Eduardo Dutra. Que aí está dizendo como que eu tivesse nomeado. O diretor não nomeei ouvidor. Ok. No anexo, vamos ver que está errado aqui. É Aqui, ó. só a nomeação, não foi Aqui diz que o... gestor. Não sei, estou aqui na página seguinte. É aqui, ó. Tá bem aqui, tá no último parágrafo. Ah, está aqui. A Petrobras na época... Não, isso é outra coisa. Informação aqui, ó. Até aqui, até aqui. Manteve uma amizade de mais de 6 anos com Armando Trípode, né? E a esposa de Armando Trípode, senhora Gilce, era ouvidora da BR Distribuidora, onde ficou por 3 anos. Só para consertar então. O que está errado? Gilce ou Maria Augusta? Não. São duas Maria pessoas Augusta distintas. era ouvidora da Petrobras. A Gilce é ouvidora da BR Distribuidora. Isso, e ela é esposa do Armando Trípode. Que é a Gilce. esposa de Armando Trípode. Que a Maria Augusta fica fora de contexto. Mas aqui está que é a esposa de Armando Trípode de nome, vamos lá. De nome. Mas a Maria Augusta sabe disso por informações diretas. Ouvido de Maria Augusta, que foi durante anos ouvidora da Petrobras e falecida. E entendeu? que ouviu isso também. Ficou meus pedidos. Beleza, então vamos separar. Que também soube disso por Armando Trípode, conhecido por Bacalhau, então chefe de gabinete de Sérgio Gabriele. O senhor também ouviu isso da esposa do Armando Trípode? Não. Então o que ela tem a ver com essa história? Nada. Só para contextualizar, dizendo que, na verdade, para mostrar a relação do Trípode com o Gabriele, e o Gabriele nomeou a Gilze como ouvidora. Não, na verdade quem nomeou foi o Dutra, foi o Zé Eduardo Dutra. Que Também falecido. Então, que esposa de Armando Trípode, de nome, qual é o nome dela? Gilce. Gilce. Não, sobrenome deve ser Gilce Trípode. Foi ouvidora da BR Distribuidora por 3 anos, o senhor falou? 3 anos. Bom, além disso, tem a mudança, você já escreveu sobre a mudança da... Ainda não, vamos começar agora. Tá. Falar a mudança da sede. Isso aqui foi um fato. Isso é fato incontestável. Isso aí não é ouvi dizer. Isso houve, toda a área financeira da Petrobras foi transferida para a Bahia. Toda a parte de hardware, toda a parte de atendimento, pagamento, a parte de tributação, foi transferida para a Bahia, onde foi construído um prédio para abrigar esse pessoal, prédio esse construído pela OAS. Esse prédio é o prédio da que eles chamam de COFIP? Eu não sei. É o setor financeiro. É alguma coisa de financeiro, não sei se.
Eu sei que foi um prédio que foi construído para atender, para alocar o pessoal financeiro na Bahia. Foi uma decisão extemporânea do Gabriele, quer dizer, extemporânea, com o objetivo de beneficiar, transferir toda a movimentação financeira. Isso ocorreu em que ano? Nessa época aí. Nessa época? 2006, a eleição foi em 2006. A decisão. A decisão, não, o prédio ficou pronto depois. Né? Você sabe quem pertencia o terreno? Eu sei que quem fez o prédio foi a OAS. Não tem problema. Né? Você tem certeza disso? Com certeza eu não tenho. Com certeza eu não tenho, mas vamos ver aqui. Então vamos tentar objetivar. Querendo os recursos desviados da área de trade internacional, a construção do prédio em Salvador para alocar o setor financeiro da Petrobras também gerou aportes para a campanha de Joaquim Wagner. Correto isso? Isso. Então o senhor estava dizendo que a decisão de construir esse prédio foi de Sérgio Gabriele. Isso. Certo. Havia necessidade da construção desse prédio em Salvador? Não, para alocar o pessoal novo que estava indo para lá, foram milhares de pessoas, né? Não havia espaço para esse pessoal lá. E havia necessidade de mudança? Não havia necessidade de mudança nenhuma. Foi uma decisão política de transferir a área financeira, podia ter transferido para Curitiba, para Porto Alegre, para transferido coincidentemente para a Bahia, que é a terra do Gabriel e a terra do Joaquim Wagner. Então, aí, é como os call centers que hoje estão na Índia, né? O call center da Petrobras fica na Bahia. Mais ou menos. Esse foi a decisão do Sérgio Gabriele. Para que tomou a decisão? Isso foi a decisão do Sérgio Gabriele. Por que razão ele mudou para a Bahia? Para privilegiar ou beneficiar a candidatura, quer dizer, a própria candidatura futura dele, porque o Gabriel pretendia ser governador da Bahia, teve o sonho frustrado em 2012, né? Ou 2010. E para beneficiar, isso beneficiou também a candidatura do Joaquim Wagner. É uma maneira de transferir uma grande parte, e uma parte significativa da Petrobras para a Bahia, né? Ok. Isso foi a decisão do Sérgio Gabriele para beneficiar a candidatura de Joaquim Wagner e sua própria eventual futura candidatura. Certo. Mas de irregularidade concreta em relação a essa construção, o senhor tem algum dado? Não, eu não tenho. O senhor está dizendo que ele diz que não há OAS. Eu não lembro. Você não sabe quem foi construir esse prédio? O que o senhor quer dizer é que o dinheiro da construção desse prédio, de algum modo, o dinheiro dá sim, o dinheiro dá, evidente, queria chegar nisso. Como na Bahia, aí acho que é meio, como falamos ontem, ilação. Nada se faz sem a participação da OAS. Eu tenho a impressão que o prédio foi feito pela OAS, mas pode não ter sido, né? Pode ser a Odebrecht, mas não foi a Odebrecht, não. Mas a construção do prédio serviu de obtenção de... Nós estamos falando de construção ou estamos falando de reforma? Não, foi feito um prédio novo para colocar o pessoal da área financeira lá. Tem certeza disso? Certeza eu não tenho, pode ter sido aproveitado alguma, eu não sei, eu sei que foi transferido a área financeira para um prédio que não havia. Se foi aproveitado algum prédio, isso eu não sei.
É porque, na verdade, a precisão terminológica nessas horas, ela tem uma Eu sei, mas é muito que grande. eu concordo, mas é que eu não tenho essa precisão. Você tem certeza que a transferência da área financeira para lá foi para obter recursos para a Isso campanha? sem dúvida, sem dúvida. Agora, detalhes de que forma isso foi feito, aí já não sei. Então, Que não eu tenho havia- certeza de que a transferência da área financeira da Petrobras para Salvador foi para atender pretensões políticas, como eu posso informar isso aqui? Pretensões eleitorais, obtenção de recursos. Levantamento de recursos. O senhor sabe como foi que esses recursos foram aportados na campanha? Se foram por dentro, foram por fora? Porque se a gente for analisar, fica evidente o seguinte, não faz o menor sentido técnico você transferir a área financeira. A Petrobras é a empresa no Rio. O centro financeiro do Brasil é São Paulo. Então, se houvesse alguma lógica de transferência, né? Isso eu alcancei. Eu estou já na parte concreta. Assim, né? Não, eu sei, não tenho informação concreta sobre de que forma foram obtidos os recursos. Na parte de trading, sim, na parte da construção ou da reforma, seja lá o que for, do prédio, não. Então o senhor não sabe quem construiu esse prédio? Não tenho certeza. Foi dito, alguém me indicou, mas agora realmente não tem. Tanto que no anexo a gente não indica o nome da construtora. Não sei quem foi. Mais alguma pergunta? Doutor Alice, doutor Wilton, doutor Ivan? Não. Vamos encerrar, né? O senhor tem conhecimento se nessa campanha específica de 2006, outros setores da Petrobras também se voltaram a atender aos interesses da campanha privatizada? Não. Por exemplo, você falou do setor de trading e falou Eu falei dos possíveis fontes. Possíveis fontes. Isso. Trading E mudança da área a mudança financeira. da série. Por exemplo, publicidade. Você está pensando? Pode ter sido usada, Tem mas não conhecimento? tem conhecimento. A publicidade, peraí, vamos lá. A publicidade da Petrobras era uma fonte de como é que se diz? De campanha política geral. De recursos para a campanha Para as campanhas políticas, mas era usada no país todo. Porque a Petrobras é uma grande patrocinadora de eventos culturais e principalmente na Bahia o que se realizou de festa de São João, tudo isso foi muito grande. Agora, não é um negócio que seja exclusivo da Bahia, certo? Então não dá para dizer que isso foi exclusivamente usado para a campanha do Jacques Wagner. Né? O
A relação entre o Jacques Wagner, por exemplo, e a Camargo Correia, para essa eleição especificamente, o senhor tem conhecimento de algo? Não tem. E ao UTC, o senhor sabe da relação de Jacques Wagner e o UTC? Com o Ricardo, não. Também. Ricardo Pessoa? Para que eleição? Não, não tenho. Eu não Você não tem tenho conhecimento de... O senhor conhece uma empresa chamada CBN, ou Barbosa Mello, construtora Barbosa Mello? Não, Não. Civil Participações? também não. Provas não todos aí? Então calma que vamos lá. Não tem questão da relação entre Jacques Wagner e as construtoras. Qual foi o primeiro que você falou? Vamos botar aqui, PC, Camargo Construtoras. Camargo Correia, Barbosa Mello. Civil Participações. Barbosa Mello. Civil Participações. Você perguntou da opção. Nem UTC. Ok. Mas tudo aí ficou claro lá em cima que ele disse que ele sabe da história, mas ele, como efetivamente se viu lá em Salvador, Vamos lá. ele não tem conhecimento. Vamos ver aqui. Mas não tem detalhes. Ele não sabe, inclusive, dizer se essa alocação dos recursos foi formalmente declarada à Justiça Eleitoral ou não, porque podia ser conforme. Isso, correto isso? Não sabe dizer se esse levantamento foi mediante doações oficiais, declaradas ao TSE ou não. A dúvida é essa, se o senhor tem algum detalhe sobre isso? Não tenho. Então, sobre se foi doação, se a contraprestação foi mediante doação oficial ou não, não sabe dizer. Não sei. Mais alguma informação? Você sabe quem operou para o Jacques Wagner nesse contexto? Sabe quanto custou essa reforma ou aquisição desse prédio? Não tenho. Quem cuidou disso dentro da bastante, né? A Da construção. mudança? Isso foi a área financeira. Para financeira? A área financeira. Quem é o diretor financeiro? É o Almir Barbaça. Que sucedeu ao Gabriel. Gabriel foi durante 4 anos diretor financeiro da Petrobras.
Esse prédio foi comprado ou naquele esquema de construir para alugar? Não sei, deve ter sido feito para alugar, porque não se compra prédio. Não, se tivesse sido comprado, teria passado pela diretoria pelo conselho de administração. Conselho esse do qual Jacques Wagner fez parte, inclusive. Deixa eu só entender. A diretoria financeira poderia, por si só, definir: eu preciso de um prédio, e ela mesma tomar a frente de todo o processo de aquisição e tal. Alguma outra diretoria interveio? Não, houve a decisão de transferir a área financeira. Eu imagino que essa decisão, ela participe com a presidência, ou quem quer que seja. Com a presidência. Ou quem quer que seja. Mas a implementação dessa decisão ficava a cargo de qual diretoria? A diretoria financeira. A diretoria financeira resolveu. Então ela. Com apoio do presidente. A questão de construção de prédios, isso fica a cargo da diretoria de engenharia e serviços. E quem que era o diretor? Ela está subordinada aqui. É o Renato Duque. Mas tem muita informação. Vamos falar do que é só para esse processo de construção do prédio, construção ou aluguel do prédio. Na verdade, era da diretoria financeira. Da definição da necessidade dela, mas a construção como tudo é da diretoria de engenharia, isso? Que estava a diretoria financeira não constrói, né? Não constrói. Foi o processo de... Você tem razão, a diretoria financeira... Houve uma decisão política de compra ou aluguel. De processo de mudança. De mudança. Almir Barbassa, qual a participação dele? Almir Barbassa era o diretor financeiro e submeteu, com o apoio do Gabriele, que a área financeira ia ser transferida, a grande parte dela, o pessoal de operações da área financeira, passariam a operar em Salvador, né? Sem motivo nenhum, sem justificativa técnica nenhuma, a não ser a simpatia pelo Estado da Bahia. E pela candidatura do Jacques Wagner e depois posterior candidatura do Gabriele. Vamos lá, que a diretoria financeira ocupada por Almir Barbassa, o que ele fez? Ele decidiu junto com o Gabriele isso? Isso foi uma decisão da área, porque o Gabriele, como presidente e ex-diretor financeiro, o Almir Barbassa era um diretor financeiro, mas seguia as orientações financeiras a decisão de mudar a alocação de pessoal, né? Isso, muitas vezes, o diretor, a minha área, eu mudei meu pessoal de um prédio para o outro, mas em salas existentes, entendeu? Isso aconteceu na área internacional. Não houve necessidade de construir, primeiro porque tinha pouca gente na sede, então nós mudamos de um prédio A para o prédio B, lá perto da Avenida Chile, tá? Isso foi uma decisão minha que as outras diretorias não opinaram, porque não houve custo, não houve nada. Nesse caso, houve um custo e houve toda uma mudança logística de operações financeiras que foram transferidas para a Bahia. Ok. Entendeu? Então, por exemplo, o Duque transferiu a área de engenharia do prédio da BR Distribuidora, que fica ali do lado do Maracanã, transferiu para o prédio do Almirante Barroso. Foi uma decisão dele. E a diretoria financeira, então ocupada por Almir Barbassa, seguiu a decisão de Sérgio Gabriele de mudança da área financeira para Salvador. Está correto dizer isso? Correto. Ok. Alguma informação mais? Não. Então vamos encerrar esse depoimento.